É comum que as pessoas associem o termo design de jogos com a atividade voltada para os gráficos do jogo. Os designers de jogos não se preocupam com apenas isso. Eu sou Juscelio Santos e neste vídeo apresento-lhes o que seria designers de jogos. Para o conceito de design, seria desenhar um jogo para desempenhar sua função da melhor forma possível para o jogador. Em outras palavras, poderíamos dizer que o design de jogos digitais consiste em definir o que o jogo vai ser. Vamos fazer uma analogia para tornar isso mais fácil. Por exemplo, os filmes são feitos para nos entreter, contar histórias, nos ensinar e dar informações sobre vários assuntos e, quando bem feitos, movem nossas emoções e nos fazem refletir sobre os nossos ideais e valores. Para que isso aconteça, vários elementos estão trabalhando juntos em harmonia. Atores que desempenham os papéis, um enredo que direciona como a história nos é apresentada, cenários e locais onde as imagens são feitas, efeitos especiais, uma trilha sonora para ambientar o filme. Tudo isso ainda é editado para que o efeito do filme no espectador seja potencializado e que o diretor alcance seu objetivo ao atingir o maior número de pessoas possível. O filme é um meio que o usuário não interage, apenas observa passivamente o desenrolar da narrativa. A experiência que obtém do filme é orientada pela disposição do diretor, das cenas e da história contada. Assim como o cinema, os jogos também têm o objetivo de nos entreter, ensinar, treinar, contar histórias e nos permitir vivenciar as mais diversas experiências e emoções. Eles nos fazem refletir sobre os nossos valores e fazer a diferença em nossa sociedade. Como os filmes, eles precisam ser pensados e projetados para que o jogador possa desfrutar dessa experiência da forma mais natural e divertida possível. No jogo, o usuário interage ativamente. Ele muitas vezes decide o que, quando e como as coisas vão acontecer. Ele não é apenas passivo, embora dependendo do jogo ele possa ser assim, mas também é responsável por sua experiência de interação com o jogo. Assim, o jogo precisa ser pensado e moldado para que o jogador possa usufruir da experiência idealizada e planejada pela equipe que o produziu na interação com o mundo do jogo. É por isso que usamos o termo design para jogos. Em resumo, o design de um jogo corresponde a definir como o jogador irá interagir com o jogo, que tipo de coisas ele pode fazer e como essas ações afetarão o mundo do jogo. Isso varia de ações necessárias, como o controle do jogador e objetivos do jogo, até a interação com outros jogadores e elementos do mundo virtual. Por exemplo, uma das formas de interação do jogador com o jogo é por meio da elaboração das regras do jogo, o que o jogador pode e não pode fazer e quais são as consequências, que são responsáveis por definir o comportamento dos diversos objetos do mundo virtual. Essas regras e sistemas que definem a interação do jogador com o mundo do jogo são chamados de mecânicas do jogo. A definição dessas mecânicas é uma das atividades básicas de design de jogos. No jogo Pac-Man, você tem um sistema de movimento para o Pac-Man, um sistema de movimento para os fantasmas, um sistema de pontuação, recursos espalhados pela tela para serem consumidos. Cada um desses itens consiste em várias regras. Se o Pac-Man comer uma bola, ele ganha pontos. Se o Pac-Man atingir um fantasma em seu estado normal, ele perde uma vida. Se o número de vidas chegar a 0, o jogo termina. Ainda existem muitas mais regras aí para serem ditas. E quanto mais complexo for o jogo, mais sistemas e regras existem. Então você pode ver que não é um trabalho fácil. No entanto, o design não envolve apenas sistemas de regras. Até porque a experiência e a diversão do jogador dependem não apenas das regras do jogo, mas também de como os outros elementos do jogo contribuem. Como a narrativa apresenta os objetivos e dá sentido e importância às ações do jogador, como a música e o som irão influenciar e ajudar o jogador a entrar no clima da ação do jogo, entre outros. Assim, a atividade de design também deve se preocupar em definir esses elementos e, em conjunto com a equipe técnica responsável, garantir que a construção do jogo seja feita de forma consistente e que tudo se encaixe com naturalidade e faça sentido para quem joga. Ficou curioso para saber os detalhes que fazem parte do dia a dia da equipe de design? Então assista o próximo vídeo.